espiritual, que a gente tem às segundas-feiras. Aqui continue vindo todas as terças na nossa palestra. A gente tem simultaneamente 3 salas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então aqui nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado a gente tem os temas atuais. E aí na outra sala a gente faz o estudo dos 4 Evangelhos. Tá? Então, hoje, especificamente hoje, a gente vai abrir nas 3 salas o mesmo tema. Para falar um pouquinho sobre esse assunto aí tão relevante. Então por isso que a gente dedica um espaço especial aí. Principalmente agora no mês de setembro, e estendo também o convite para participar com a gente aos sábados. Então aos sábados a gente tem a programação para a família inteira, né? Começando desde cedo o tratamento infantil, depois tem a evangelização, aula para os pais, tem as atividades assistenciais acontecendo lá no posto, no Bom Retiro, e mais à noite nós temos já em andamento o nosso curso Conheça o Espiritismo. Então, quem ainda não começou e tem interesse de conhecer um pouquinho a doutrina espírita, ainda dá tempo. Nós estamos indo para a 6ª aula, ainda dá tempo, né? Para conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Toda essa atividade acontecendo de maneira online, tá? Então é só conversar com a gente aqui, a gente manda o link e conecta no conforto da sua própria casa. Aí a gente vai ter 2 horas e meia aí conversando um pouquinho sobre o Espiritismo. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que tiverem, a gente está à disposição aí depois da reunião aí para auxiliar tudo que for possível. Ok? Vamos em frente então, vamos fazer uma oração para a gente começar, que hoje temos bastante assunto. Então convido todos então a fechar os olhos, elevar o pensamento ao mais alto, sintonizar com o ambiente da casa espírita, agradecer a companhia dos bons amigos do plano espiritual, pela oportunidade do trabalho, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, discutindo, adquirindo um pouquinho de conhecimento sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, na nossa sociedade, que nós possamos internalizar bem, fazer boas reflexões, que possamos ser cooperadores da obra de Deus e auxiliando nossos irmãos nas dificuldades que aparecem na vida. Abençoe também a todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram em desequilíbrio, em desarmonia, em desesperança, que encontre na paz e no exemplo de Jesus todo o consolo e a força que necessitam para dar a volta por cima e que possa lutar por essa encarnação. Obrigado, Senhor, abençoe esse momento e que assim seja. Muito bem, pessoal, então nós separamos para essa última semana do mês de setembro esse tema que mobiliza todo o movimento espírita, que é o tema de suicídio. Então as nossas 3 salas estarão falando sobre esse tema. Acredito que vocês devam ter olhado também outras instituições religiosas, outras agremiações conversando também sobre esse tema, né? O Setembro Amarelo tem sido cada vez mais divulgado e isso é muito bom, que o conhecimento se espalhe o mais rapidamente, mais amplamente possível e que atinja todos aqueles que se encontram agora em dificuldade, que se encontram em um estágio de dúvida, que possam ser uma luz aí no seu caminho, né? Então, essa conversa que nós faremos agora, né, destina-se então a todos nós, né, que compomos a sociedade, que eventualmente a gente não tenha nenhuma ideia suicida, né, mas que a gente pode se deparar a qualquer momento, né, com um irmão necessitando de ajuda e que a gente possa dar as respostas certas, que a gente venha a ajudar esse irmão, né? E se eventualmente tem alguém que está nos assistindo agora de maneira online, né, ou esteja aqui nessa sala e que já teve alguma ideia, né, ou está em algum momento de dificuldade, né, que possa, através desse conhecimento da doutrina espírita aqui apresentado, né, dar um novo ânimo e ver uma outra perspectiva, né, essa perspectiva apresentada pelos Espíritos, né, e que Jesus, através das suas palavras, do seu exemplo, já falou há 2000 anos atrás, e que tem um reforço aí agora da doutrina espírita. Então vamos falar por que nós estamos falando isso, né?
além de ser um tema extremamente atual, que acredito que todos nós aí, em algum momento da nossa vida, já se deparou com esse assunto entre amigos, entre familiares, né? Esse assunto, né, o suicídio, que é o ato de tirar voluntariamente a própria vida, ele, segundo especialistas, né, do meio, né, meio médico e também de estudiosos, ela é uma morte, ela é um desencarne evitável. E esse desencarne, essa morte, né, ela é evitável através do conhecimento, através do amparo, né, dessa pessoa que se encontra em sofrimento. Então, o esclarecimento do que vem depois pode salvar essa vida, pode, né, salvar essa encarnação. É um tema que cerca de 800 mil pessoas, né, tiram a própria vida por ano. Isso é o dado de 2017. A gente tem uma certa dificuldade de pegar dados mais recentes. Agora, com a pandemia, a gente tem uma certa... né, todos os órgãos tiveram uma certa dificuldade em conseguir dados mais atuais, mas é um dado ainda que, né, estamos falando aí de 4 anos atrás, e que ainda continua muito atual. Tá? Em torno de uma morte a cada 40 segundos no mundo, né, uma pessoa acaba tirando a própria vida, né, a cada 40 segundos no mundo. E é uma das principais mortes entre jovens. Né? Às vezes passa ano, é a segunda, depois a terceira, a quarta, fica variando, né? Atrás de acidentes de carro, atrás de violências, aí já vem o suicídio. Então atinge muito o público jovem, adolescentes, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que começa a chegar já no período infantil. E quando a gente fala no suicídio no mundo, em outros cantos, né, existe uma taxa maior, mas está em ritmo de desaceleração. Em ritmo de desaceleração. Então a gente vai pegar na Ásia, na própria Europa, esse número é alto, mas ele está num nível de estabilidade e desaceleração. Os números vêm, né, aos poucos caindo no passar dos anos. E aqui no Brasil a gente tem uma inversão. A gente tem um número que era considerado menor, né, em relação aos outros continentes, só que a gente vem aumentando esses índices. O Brasil hoje já corresponde a 6,1 de mortes por ano. Desculpa, a América, né, a 6,1 a cada 100 mil pessoas, né, mortes por ano a cada 100 mil pessoas. O Brasil numa média de 5,8 e nota em Santa Catarina, nosso estado com 8,6. Então, Santa Catarina puxando essa média para cima. E quando a gente vê, né, em 2016 foram 11.433 vidas, né, perdidas. Entre homens é a terceira maior causa, entre as mulheres é a oitava. A gente sabe que o homem ele é mais agressivo, então esse número muitas vezes é que os homens são, né, por essa agressividade acabam tendo maior eficácia na sua ideia, e aí acaba tendo esse número, né, um pouco maior entre homens, mas afeta ambos os gêneros. Não tem classe social, né, não tem cor da pele, não tem, né, nada que torne alguma pessoa ou algum grupo livre desse tema, né, que esse tema não chegue próximo. No Brasil, como foi falado, né, a gente está numa contramão dessa tendência, né, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem um aumento muito expressivo. Então nós estamos falando aí, né, de números alarmantes. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece esse tema aí como um tema de prioridade de saúde pública, porque pelo aumento nessas pessoas, né, elas acabam gerando uma maior necessidade de assistência, né, tanto social, mas também assistência médica, competindo com pessoas, né, que estão lutando pela vida em hospitais, né? Então a gente vai ter no hospital pessoas que querem tirar a vida e pessoas que querem se salvar.
E isso aí acaba se somando numa situação que a gente já conhece de Brasil, de dificuldade de leitos e de estrutura hospitalar e médica como um todo, né? E quando a gente fala de médico, a gente está falando de assistência social, psicólogo, psiquiatra e por aí vai. Então, não só a OMS, mas como o governo vem tratando isso como um problema, né? Algo grave, né? Uma prioridade de saúde pública. E aqui, mais próximo de nós, né? Como falei, Santa Catarina é um dos estados onde o índice é maior. E quando a gente vê, Joinville puxa esse número para cima. E aí a gente tem algumas informações, né, vindo, né, nas fontes, em hospitais, em clínicas, né, de que cada vez mais está atingindo o público jovem, né, chegando até crianças serem hospitalizadas por tentativa de suicídio. E quando fala crianças, registros até de 6, 7 anos. Né? Então a gente pode ver o tamanho da gravidade aqui desse tema, né? Então é algo extremamente urgente para ser debatido, para ser conversado, para ser esclarecido, né? Então, por definição, o suicídio é quando uma pessoa, por um ato voluntário, ela decide tirar a própria vida, né? E a gente tem uma estatística, e é estatístico, né? Então, vale como referência, mas não como algo 100% certo, né? Que de cada 100 habitantes, 17 já tiveram algum pensamento em tirar a própria vida. De 100 pessoas, imagina que ele está em 100 pessoas, 17 já pensaram, ou estão pensando. Dessas, 5 já tiveram um plano, ou já elaboraram, ou estão em vias de fazer um plano. 3, né, já tiveram alguma tentativa, ou vão tentar, e uma, né, acaba sendo atendida ali e, eventualmente, acaba desencarnando. Então, é algo extremamente alarmante. Existem alguns fatores de risco, né? Então, conforme vai se aprofundando o estudo nessa área, né, a gente tem ali na Associação Brasileira de Psiquiatria que fala que a grande porcentagem das pessoas que tiram a própria vida apresentam alguma doença mental. Né? Então, doença mental. A gente não está falando em alguma deficiência mental, alguém que nasce com algum problema, né, intelectual, mas é alguém que desenvolveu, né, pode ter nascido, mas também a grande maioria desenvolveu ao longo da sua vida alguma doença, né, de ordem psíquica, de ordem, né, psicológica, né, e que muitas vezes ela não é diagnosticada, não sendo diagnosticada, ela também não são tratadas, né, ou tratadas de forma inadequada, né? Então, os transtornos, né, mais comuns são a depressão, transtorno bipolar, e aí agravadas, né, pelo uso do álcool, uso de drogas, aí transtorno de personalidade. Então, e pacientes que juntam tudo isso, né, tem uma probabilidade, né, e aí estamos falando de novo de números, né, aumentada, né, um risco aumentado de vir a cometer um suicídio. Muito bem, a gente deu uma pincelada aqui no tema, né? Existe muito material na internet. Setembro foi, né, uma enxurrada aí nos canais de comunicação, né, trazendo esse tema à toa, né, um tema urgente. E agora a gente vai inserir, né, a doutrina espírita nesse contexto. E aí fazemos a pergunta: o que o espiritismo tem a contribuir sobre o suicídio? E aí a gente chega à conclusão de que tem muito a concluir, tem um papel de extrema relevância ao espiritismo nesse tema. Porque muitas vezes, né, as pessoas que encontram algumas dificuldades na vida, né, olham para o seu horizonte e acabam vendo, né, sofrimento, medo, impaciência, desesperança com o futuro, dificuldades, sejam elas de ordem financeira, emocional, né, qualquer tipo de dificuldade aqui, né, dores do corpo.
solidão, agravados, né, pelo vício, uso de álcool, uso de drogas, né? Excesso daquele materialismo, né? Falta de espiritualidade, falta de uma crença em Deus, falta de uma crença em algo no porvir. Então essa pessoa, ao se deparar com um futuro nada promissor, futuro de sofrimento, de dificuldades, né? Ela toma a decisão de dar um fim a esse sofrimento. Então a lógica, né, que passa numa cabeça que a gente já viu ali, né, que está doente, e quando fala doente é de ordem orgânica, porque o corpo, quando está depressivo, altera o metabolismo, altera o funcionamento do cérebro. Então o cérebro que teria um comportamento por estar doente, ele começa a ter outro tipo de comportamento, né, de ordem espiritual, né? Então o espírito está em total desequilíbrio quando chega nessa condição. E aí, não tendo mais um horizonte à vista, né, decide dar um fim a isso. E o que o Espiritismo vem a falar que não existe um fim. Não existe como dar um fim desta maneira. Porque existe um depois. Existe um depois. E aí, caminhos se abrem na nossa frente de acordo com as nossas atitudes. Todos os nossos atos possuem consequências, né? Então, o que o Espiritismo vem a contribuir é: de nada adianta a gente tomar uma atitude de tirar a própria vida, né, de sair do corpo, se depois a vida continua. Então, aquilo que teoricamente será uma solução, na verdade, está se agravando um sofrimento, está se agravando um problema. E isso não é muito bem esclarecido nas outras correntes religiosas, né? Então, se a gente for ver, praticamente todas as religiões, né, orientam os seus fiéis para que não cometam suicídio, porque é uma transgressão à lei divina, né? Porque é algo que vai prejudicar os que aqui ficam, família, familiares, né, amigos, né? Mas só o Espiritismo chega a falar: olha, a vida continua e consequências terão desse ato. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, né, psicografia do Divaldo Pereira Franco, fala que é importantíssimo conscientizar, porque quando estabelece comunicação de ordem mediúnica com espíritos desencarnados que cometeram suicídio, a grande maioria relata falta de consciência da vida após a morte. Que se tivesse um pingo desse esclarecimento, jamais teriam cometido esse ato. Então é muito bem, né, comentado aqui que é necessário conscientizar das consequências desse ato no depois, que é o que está falando aqui, no além-túmulo, né, nas dores que prejudicam, que dilaceram os familiares que aqui ficam, né, e no ultraje às leis divinas, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, tá? Então, esse é o método mais importante, né? A conscientização, né? Para que a gente possa, de alguma forma, prevenir futuros desencarnes. O Espiritismo, e aí eu vou passar numa abordagem bem rápida, para a gente chegar no ponto central. Então, o Espiritismo, né, fala que nós, todos nós, somos unidades de inteligência, frutos de uma criação divina, né, frutos de uma inteligência suprema que é Deus. E essa unidade de inteligência chama-se espírito. E esse espírito, uma vez criada, que teve um início, ele é imortal. Então nós, como unidade de inteligência, a gente não morre. O espírito não para de pensar. O espírito não para de
agir. O que acontece é que existe, através dessa palavra aqui, a vida, um meio da qual nós, espíritos criados puros e ignorantes, através de sucessivas provas no plano material, nos tornamos espíritos esclarecidos, espiritualizados, espíritos chamados superiores, até alcançar a perfeição. Então nascemos espíritos puros e ignorantes e temos um trajeto a percorrer, e esse trajeto é longo, não é apenas de alguns anos. Então esse trajeto longo, através de sucessivas encarnações no plano terrestre, a gente vai adquirindo conhecimento, vai errando, vai aprendendo, e aí vamos alcançando a perfeição. Esse é o nosso trajeto, que é invariavelmente o nosso destino de todos os espíritos. Então a vida, que é a encarnação do espírito no plano terrestre, é o nosso meio de avançar, de progredir. Então é uma grande oportunidade que Deus nos dá de sermos melhores. Por isso que fala André Luiz que a vida humana é uma escola. E na escola a gente erra, na escola a gente aprende, na escola a gente ensina, a gente se compartilha, tem as dificuldades, tem as alegrias. Então a vida é um patrimônio que a criação nos deu, para sermos felizes através da vida. Muito bem. O Espiritismo nos recorda que a nossa real vida não é a vida aqui como encarnado. Essa é uma vida transitória. Nascemos com um CPF, morremos. O CPF ele é dado baixa no sistema e o espírito continua. Volta para o plano espiritual, onde é a nossa real vida. Então nós assumimos papéis aqui como encarnados. Depois nós voltamos à nossa casa, que é o plano espiritual. E em seguida, depois de algum tempo, nós retornamos com outro CPF, com outro corpo, numa outra situação. Então a gente não pode se esquecer que a nossa real vida é no plano espiritual. Estamos aqui como passageiros, numa viagem. É transitório, tudo é transitório que nós estamos passando por aqui. E a gente pode ver, Ninguém leva o corpo lá para cima ou para o plano espiritual, Então a vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corporal ela é transitória e passageira, não é mais do que um instante na eternidade. E o corpo é um meio, é o veículo dessa viagem. Então esse veículo, se a gente vai fazer uma viagem, vamos supor, eu vou daqui até São Paulo, eu vou de carro, eu tenho que cuidar bem do meu carro, porque senão eu não faço a viagem. E essa viagem é o único modo que eu tenho, de alcançar um equilíbrio, de alcançar, um estado futuro de felicidade. Então eu preciso cuidar do meu veículo, eu preciso cuidar do meu corpo, que é a oportunidade que me foi dada, que eu mereço para essa encarnação. Mas eu gostaria de ter um corpo diferente. Eu queria ter um corpo mais belo, mais alto, mais forte, E a gente tem que se lembrar, esse corpo foi feito especialmente para nós, de acordo com o nosso merecimento nessa reencarnação, para as experiências que a gente precisa nessa encarnação. Então, essa é a nossa tarefa que nos cabe. E o que seria então a morte? A morte é o fim da matéria orgânica. É quando o espírito ele se desliga do corpo. Então o espírito ele volta a ser o espírito, isso é, ele volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Então a morte ela é apenas do corpo. O espírito, quando ele desencarna, ele volta, A gente volta, estou falando do espírito como se fosse,
alguém, né? Nós voltamos, né? Nós tomamos ciência e a vida continua não mais com o corpo físico, mas como pensamento e com o perispírito, que é algo semimaterial que nos ajuda na condução do plano, no plano espiritual. Muito bem. Uma vez a gente entendido toda essa breve trajetória, que estou sendo bem sucinto, né? Na questão 957, Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? E ele fala, né? Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, uma vez que todos nós retornamos, né? O que acontece se a gente retornar ao plano espiritual pelo meio do suicídio? E a resposta é: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Ou seja, né, quando a gente mostrou aquela imagem ali, né, que ele pensa que vai ter um fim, não tem um fim. E aí se desaponta. Aí vem o arrependimento. Aí vem a realidade. Então, invariavelmente, né, vem o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. A consequência não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias como aconteceu esse desencarne. Alguns expiam sua falta imediatamente. Então, a punição para alguns já vem de imediato. Para outros, virá numa nova existência. E aí, Leon Denis, ele contribui mais um pouquinho para esse esclarecimento. Ele fala, né, que o gesto criminoso, e é bem que a gente fala, o criminoso, né, se a gente for ver por meio legal, como é que você vai, crime, alguém que se suicida, né? Na lei dos homens nem existe crime, né? Tirar a própria vida, né? Mas na lei de Deus é uma transgressão, porque algo lhe foi dado para que executasse uma tarefa e a gente deserta, como desertor, né? Numa missão. Ele foge, né? Ou ele abandona essa viagem. Então isso é uma transgressão, né? A progressão. Então esse gesto, ele causa consequências ao corpo fluídico. Então a gente tem o corpo, a gente tem o espírito e tem o perispírito. Esse perispírito, ele é uma formação, né, semimaterial que a gente carrega, né, para o plano espiritual. E essa agressão que a gente faz para o desencarne fica registrado nesse perispírito. Seja por meio de um tiro na cabeça, por uma ingestão de veneno, por um afogamento, por um acidente de carro, né? Então, um abalo violento e prolongado que será transmitido ao organismo carnal no renascimento. Então, essa impressão negativa, né? Essa agressão que fica no perispírito é carregada para futuras encarnações. Daí a explicação de tantas e tantas, né, más formações, doenças, dificuldades físicas, mentais, intelectuais de muitos irmãos. Não é como se diz, né, 100% que foi fruto de um suicídio, mas, como está sendo colocado aqui, o suicídio causa isso, né? Então, nada é por acaso e tudo existe uma consequência, né? A maior parte deles voltam à Terra de uma maneira enferma, estando a vida do suicida em toda a sua força, um ato brutal que a despedaça, produzirá longas repercussões em seu estado vibratório e determinar doenças ou desequilíbrios nervosos em suas futuras vidas terrestres. Então, além de todo desequilíbrio causado, né, de toda, como fala ali, né, de todo o desapontamento, né, causado pelo suicídio, é uma consequência em futuras encarnações a gente vir com uma dificuldade maior do que a gente veio. Então, só aí já não tem muita vantagem,
né? Mas tem mais. Através da literatura espírita, e agora a gente tem 3 exemplos, né? Tem 3 exemplos aqui. Um livro é A Estante da Vida, onde o irmão X, né, que é pseudônimo de Humberto de Campos, ele faz uma entrevista com um espírito, e esse espírito de uma mulher que desencarnou. Eu vou ler um trechinho aqui, porque ele é muito impactante, e aí essa entrevista ela responde muitas das dúvidas que nós temos aqui. Então, olha só, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, porque eu vou, de uma forma resumida, falando, né? E aí falava, né? Pergunta: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção da vida depois da morte? E olha a resposta dela: eu até tinha, né? Seguia uma fé religiosa, como acontece com muita gente, mas, né? Mas nessa situação com se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia que fosse encontrar a vida aqui. Então até participava de alguma religião, mas ela não tinha convicção que existiam depois. Para ela era uma suposição. Era uma suposição, né? E quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? E ela responde: não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar. Então ela estava imóvel, né, de maneira consciente. Permaneci completamente lúcida por muito tempo. Corpo desencarnado e espírito vivo. Pensa na condição. É o que ela está relatando aqui. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? E ela falou, né? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos do meu marido e de meu filho pequenino. Então ela, né, era uma mãe de 35 anos com marido e com filho, né? Então ela ouvia, ela sentia o sofrimento da sua família. E nada ela podia fazer, porque ela estava ali naquele corpo morto. Quando o rabecão, né, me arrebatou ao corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrado em meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo do veículo que corria. É como se o carro do ML veio trazer ela, e ela sentia tudo. As impressões, né? E aí ela relata outras situações que ela viveu também, né, durante o preparo do corpo, né, para o enterro, né? E aí é perguntado: você recorreu à prece no sofrimento? E ela sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus, né? Que é aquela oração decorada, aquela oração desesperada. Achava-me em franco delírio de angústias, atormentada por dores físicas e morais, né? Além disso, para salvar o corpo que eu mesmo destruíra, a oração era um recurso da qual lançava muito, né, muito tarde. Então, era um recurso tarde para, né? A oração era sempre útil, né? Mas nessa situação já veio tarde para evitar algo, né? Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual, e olha que fala, né? Hoje ela sabe que sim, né? Seus parentes desencarnados vieram lhe auxiliar, mas não conseguiam. Por que ela não conseguiam? Quando a gente encarna, junto com o corpo, a gente ganha o fluido vital. O fluido vital é como se fosse uma bateria para a nossa vida. É o que dá vida ao corpo, né? Então a gente tem um celular, por exemplo. O que dá vida a um celular? É a bateria de energia elétrica. O que dá vida ao corpo? O fluido vital. Então o fluido vital ele é programado de acordo com a nossa programação reencarnatória, né? Quantos anos de vida eu vou ter? Então, eu estou programado para ter 67 anos de vida. Então vai lá, carrega a bateria para 67 anos de vida. O que acontece quando eu chego aos 20 anos e interrompo? Né? Eu destruo o corpo, mas a carga de bateria está lá, o fluido vital está lá. Então a gente fica preso àquela condição até que o fluido vital se esgote. Então ela estava cheia de fluido vital, 35 anos de idade, né? Talvez o planejamento reencarnatório dela bem mais tarde, cheio de fluido vital. Então ela não conseguia ser ajudada. Então os amigos, os familiares vinham para ajudar, mas ela estava presa àquela situação.
É como se a gente vê um carro incendiando com alguém lá dentro, você vai fazer o quê? Tu não consegue ajudar. Né? Se tu for lá, tu não consegue. Era o que os amigos, né, familiares, né, não conseguiam lhe ajudar. E hoje ela sabe disso, né? Depois de muito sofrimento, muito tempo, ela foi esclarecida disso. Né? E aí ela fala de toda a dificuldade que ela teve no lugar onde ela acabou, né, acordando. Né? E aí tem uns relatos, né, também de muita dificuldade. E a pergunta, né, por que razão decidiu se matar? E ela falou, ciúme do meu esposo que passara a simpatizar com outra mulher. Ela por ciúme tirou a própria vida. E olha a pergunta, julga que a atitude lhe trouxe algum benefício? E ela falou, apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive a permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Então ela tirou a própria vida por ciúme. Passado algum tempo, o marido se casou-se com outra, com a sua inimiga. O que ela ganha com isso? Né? Não ganha nada. Pelo contrário, complicações terríveis para o futuro, num ato impensado que ela teve. Então aqui, pessoal, a gente está trazendo um relato, e aí tem toda uma continuação. Né? A gente tem outras obras que explicam muito bem. A gente vai ter, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, que vai falar a história de Camilo Botelho, da qual ele se depara e descreve com muita riqueza o Vale dos Suicidas, que é para onde são encaminhados aqueles que tiram a própria vida, de toda a dificuldade, de todo o ambiente, né, que envolve esses espíritos. No livro O Céu e o Inferno, vai relatar, né, uma passagem de um irmão que acaba tirando a própria vida quando se joga de um alto dentro de um prédio. E ele fala que fica anos e anos relembrando aquela situação, né? Relembrando a questão, como se estivesse caindo do prédio várias vezes. E aquilo ali não sai da sua cabeça até levar o espírito numa condição de loucura. Né? Então, informações, né, nos são disponibilizadas para que a gente possa esclarecer e que a gente possa evitar qualquer pensamento dessa ordem. Né? Então, o que fazer, né, gente? Uma vez a gente, né, entendido, a gente abre um leque agora aqui para quem está tendo alguma ideia de tirar a própria vida. Né? O Emmanuel recomenda algumas instruções, mas é importante que a gente fala que, como a gente viu lá, o suicídio é a obra, né, de uma doença mental, de uma doença do corpo. E o corpo precisa ser tratado. Então, de nada adianta a gente ter fé se o corpo está doente. É necessário tratar o corpo. Então, por isso que é extremamente recomendado ir no psiquiatra, ir no psicólogo, fazer o tratamento do corpo, tomar remédio, né? Seguir as orientações médicas de tratamento, para que o corpo possa ajudar o espírito nas resoluções. Né? Uma vez falado isso, o Emmanuel dá algumas sugestões, algumas recomendações de quem já esteve em dificuldades muitas vezes. E olha que ele fala: medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Pensa um pouquinho nos outros, nas pessoas que te amam, nas pessoas que gostam de você, todo o sofrimento que isso pode causar. Mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Quando a gente se coloca na condição de ajudar o próximo, essa força vem para nós. E isso auxilia uma mente que está em dificuldade. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar teus pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faça empenho em esquecer-te. Pensar um pouquinho mais no outro, um pouquinho menos na gente, que é o lema da caridade. Isso vale para todos, né? Vale para quem quer
curar o espírito e para quem quer prevenir o espírito de alguma doença. Então vale para todos nós. A caridade é o caminho, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há equilíbrio, não há felicidade. Lembrar da eficácia e do poder da prece, né? Através da prece a gente atrai ao nosso convívio boas vibrações, bons amigos do plano espiritual que nos auxiliarão nas boas ideias. Quanto mais a gente orar, mais na condição de humildade, na condição de receber ajuda a gente se coloca. Então, acreditar no poder da prece e orar. Ter a confiança no futuro, né? A resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Fé, ter calma e confiar, né? Que as coisas mudam, que as coisas passam, que o melhor está por vir, né? Ter essa confiança é essencial. E se a gente se deparar com algum irmão que se encontra nessa condição de dificuldade, que a gente possa, né, abordar essa pessoa de uma maneira apropriada, chamar ela em reservado, né, falar sobre as dificuldades que essa pessoa vai encontrar no seu caminho, incentivar, sempre incentivar, como está sendo falado aqui, né, a procurar uma ajuda de um profissional, de um médico, né, de um conselheiro, um assistente social. Se por acaso essa pessoa está em perigo imediato, não deixá-la sozinha, porque num ato de desespero pode acontecer, né, algo grave, né, e assegurar de que ele não tem acesso, né, se a gente está de repente falando de algum familiar, de algum amigo, que não tem acesso a algo que venha desencadear um suicídio, né. Existe um grupo de voluntários que trabalham de uma maneira muito bonita, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas que se dedicam integralmente a esse assunto, de ouvir as pessoas, de orientar. Então existem os canais de comunicação na internet, por e-mail, por carta, por telefone, né, para auxiliar, para ouvir essas pessoas, né, para direcionar um bom caminho. Então a gente sempre deixa aqui esse canal de comunicação que é extremamente importante, tá? Um e-mail, chat aberto 24 horas todos os dias do ano. Só para ter uma ideia, né? Em 2017 o CVV recebeu 2 milhões de ligação. 2 milhões, né? É muita necessidade, né? Então fica aí o recado, né? Para que alguém, se alguém precisa, ou alguém ter vontade de ser um voluntário também, de colaborar nesse lindo trabalho. E a gente encerra com a mensagem de Joana de Ângeles, né, que fala que cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas cultivando o otimismo e o bem-estar. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição sobre o tema? Tudo bem? Alguém já tinha visto essa abordagem? Alguma novidade para alguém? Tudo bem? Então tá bom. A gente vai colocar agora aqui uma música, tá? Essa música, ela serve para a gente se harmonizar. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire,
expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.